Oi pessoal, tudo bem com vocês? Depois de um tempo aqui então retornamos com um vídeo. Dessa vez a gente vai começar com uma sequência sobre especialidades da odonto. Então eu vou procurar trazer profissionais aqui das diversas áreas do nosso curso para falar um pouquinho da experiência deles, de como fazer, até mesmo durante a graduação, para conseguir chegar no título de especialista, para conseguir trabalhar na área, tá? E aí, para isso, eu joguei uma enquete lá no Instagram para vocês escolherem por qual a gente iria começar. E a mais votada foi a que a gente vai começar hoje, que é a especialidade de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Eu chamei um convidado que quem é da UFVJM conhece bastante. Eu já falei para vocês que nos meus vídeos eu sempre vou trazer principalmente professores da nossa universidade, porque são muito bons, né? Quem conhece sabe. E o nosso convidado de hoje vai ser o professor Saulo Gabriel Moreira Falsi, que é professor do Departamento de Odonto na área de cirurgia. Seja bem-vindo, Saulo. Obrigado, Brender. Boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer aí, né, pelo interesse na especialidade das pessoas, né, que participaram da enquete e pela indicação do meu nome. Fico muito honrado mesmo em participar dessa entrevista hoje. E, além de tudo, parabenizar o Brender pela iniciativa, né, de mostrar um pouquinho das especialidades para as pessoas os alunos principalmente, né, que querem seguir essa carreira, né, no caso que a gente vai falar hoje da cirurgia bucomaxilofacial. Obrigado mesmo pelo convite, Brender. Saulo, eu que agradeço, tá? Eu vou ficar falando isso o tempo inteiro, porque é muito bom a gente conseguir ter esse contato com vocês, até porque, querendo ou não, eu acho que, ainda mais sendo professor da gente, a gente se espelha muito, né? Então, você podendo falar um pouquinho pra gente, eu tenho certeza que vai acender aí uma vontade de quem ainda não tem e até deixar ainda mais forte de quem já pretende seguir essa área. Que bom. Obrigado. Espero conseguir ajudar as pessoas aí nesse vídeo. Tenho certeza que vai. Pessoal, para fazer o vídeo então, eu montei um roteiro com base nas perguntas que vocês mandaram, tá? E todos os vídeos serão assim. Vocês mandam as perguntas, eu sempre jogo uma caixinha lá no meu Instagram, e aí de acordo com elas a gente monta um roteiro. E aí eu vou começar a fazer as perguntas para o Saulo, e aí à medida que ele for respondendo a gente vai conversando, batendo um papo, para ser algo bem fluido mesmo. Tá? O objetivo é apresentar para vocês um pouquinho da área e sanar um pouquinho das dúvidas para quem já tem interesse em seguir. Combinado? Podemos começar então, Saulo? Vamos lá. Tá. A primeira pergunta então é quando que você descobriu que queria seguir essa área? Tá. Na graduação eu tive interesse por praticamente todas as áreas, né? Eu gostava muito da parte de dentística, da parte de prótese, fazia muita endo, então eu sempre me interessei por todas as áreas, mas a cirurgia em especial, ela me conquistou mesmo um dia que eu fui para a cirurgia do professor Cássio. Eu lembro como se fosse hoje, ele me convidou para poder assistir um procedimento cirúrgico na Santa Casa, que foi uma redução de fratura do zigomático. Então, foi o primeiro acesso extraoral, né, que eu tive contato, ou seja, o corte por fora da boca. E quando eu vi aquilo ali, eu fiquei muito empolgado e a partir dali eu apaixonei pela cirurgia e escolhi isso aí para minha vida acadêmica e profissional. Então, foi nesse dia que virou a chavinha, como se diz assim, né? Amor à primeira vista, então. Exatamente. Ô Saulo, e durante a sua trajetória, quais que foram os maiores desafios? Bom, a cirurgia bucomaxilofacial exige uma dedicação muito grande, né? Eu acho que isso é de conhecimento de todos os alunos da odontologia. Então, eu acho que a minha maior dificuldade, né, foi conciliar a vida pessoal com as minhas atividades estudantis durante o aperfeiçoamento e a especialização. A vida inteira eu fui muito agarrado na família, vamos dizer assim, né? Então,
eu tive um pouco de dificuldade em conciliar isso, sabe? Acho que isso foi a maior dificuldade que eu tive durante a formação para ser um cirurgião bucomaxilofacial, porque a gente precisa realmente de uma dedicação praticamente integral ao curso, né? Então tem que deixar um pouquinho de lado as questões familiares para poder dedicar ao curso. Eu acho que essa foi a maior dificuldade que eu tive na época. Certo. Uma coisa que eu tenho certeza que é a dúvida de todo mundo, principalmente do pessoal que já entra assim logo de início do curso, já sabendo o que quer seguir, é com relação à habilidade mesmo que eu falo. Uma pergunta que foi bastante citada é se é preciso ser muito bom em cirurgia já na graduação para ser um bom cirurgião bucomaxilo? Não, eu acho que definitivamente não, Brender. Vocês na graduação, vocês têm um contato com a parte de cirurgia oral menor, né? Que é a base para desenvolver a cirurgia oral, que a gente chama de cirurgia maior, né? Mas eu acho que não. Eu acho que na graduação os alunos eles são muito nivelados. Apesar de vocês não verem isso entre vocês têm um nivelamento cirúrgico muito grande. Porque a graduação é o princípio, né? Então, eu acho que ser considerado bom na graduação tem muito mais a ver com o perfil psicológico do aluno do que técnico cirúrgico propriamente dito. Eu acho que um aluno que tem uma desenvoltura maior, que tem uma autoconfiança maior, ele acaba se dando melhor no procedimento cirúrgico inicial, né? Por ser um pouco mais solto, vamos dizer assim, né? E eu acho que para ser um bom cirurgião bucomaxilofacial, você precisa estudar muito. Eu acho que não adianta você fazer muitos procedimentos, né, e não estudar. Então, eu acho que é o início, é a base, é a graduação, mas com certeza não é determinante. Cirurgia é treinamento, né? A gente treina para poder fazer e existem pessoas que têm mais habilidade e pessoas com menos habilidade. Quem tem menos habilidade vai ter que treinar um pouco mais, mas isso não vai determinar, né, o quão bom o cirurgião bucomaxilofacial vai ser. Eu acho que tem uma frase com relação à cirurgia que eu acho muito interessante, que ela define um bom cirurgião, né? Ela fala assim, o cirurgião precisa de 3 meses para poder aprender a fazer uma cirurgia tecnicamente. Ele precisa de 3 anos para saber indicar quando fazer aquele procedimento cirúrgico. E ele precisa de 30 anos para saber quando não indicar fazer um procedimento cirúrgico. E eu acho que é aí que mora, né, o ser um bom cirurgião bucomaxilofacial. Eu acho que um bom cirurgião ele tem que saber fazer o procedimento, saber indicar e saber contraindicar também. Então, eu acho que a graduação é o princípio. Os alunos não precisam ficar ansiosos, que não vai ser determinante para ser ou não, né? Eu acho que é por aí. Ótimo. Você falando isso faz muito sentido na minha cabeça. Eu acho que não só assim em cirurgia, mas na faculdade como um todo. A gente tem uma péssima mania de, assim que começa nas práticas, a gente sempre espera perfeição. Exato. Se dar bem tudo, o procedimento sempre vai dar 100% certo, não vai ter nenhuma intercorrência. Se tiver intercorrência é porque eu não sou um bom profissional ou não vou ser um bom profissional, principalmente no início, sabe? Eu falo porque quando a gente estava lá no 3º, no 4º período, que é o nosso início mesmo em clínica, isso sempre me pegava um pouco. E aí, com o tempo, a gente vai conseguindo nivelar, amadurecendo mesmo, né, ao longo do curso e percebendo que realmente tudo é a base da prática. Ninguém é tão bom que não possa melhorar, muito menos tão ruim que não possa se tornar bom. Então, faz todo sentido isso que você falou, concordo muito, inclusive. Isso vale para todas as especialidades, né? Não só a cirurgia. E também tem um professor meu falava muito também que só não tem complicação quem não faz o procedimento, né? Então, é bem por aí mesmo. Exato. Saulo, e quais que são os passos
para conseguir o título de cirurgião bucomaxilo depois de graduado? Eu vou responder de uma forma diferente, não os passos para conseguir o título, porque eu acho que o mais importante em ser um bom cirurgião não é você conseguir o título, e sim você ter um bom treinamento, né? O título é consequência do treinamento que a gente tem durante a especialização ou a residência, né? E para conseguir o título, né, ser um cirurgião bucomaxilofacial, você tem que estudar muito, né? Eu acho que passar num curso de excelência, existem muitos cursos, né, no Brasil hoje de cirurgia. Então esse curso ele tem que oferecer um mínimo de treinamento em todas as áreas da cirurgia bucomaxilofacial, nos vários tipos de procedimentos cirúrgicos, né? Então, se o curso ele não oferece algum tipo de procedimento, o cirurgião vai ficar defasado naquela área. Então, acho que ele tem que escolher um curso que ofereça procedimentos em todas as áreas. E quando passar, se dedicar 100% ao curso. Eu acho que isso que vai fazer, isso é que vai ser um bom treinamento para o cirurgião bucomaxilofacial. E, consequentemente, ele vai conseguir o título, né? Então, o mais importante não é conseguir o título, e sim ter um bom treinamento para conseguir desempenhar bem a especialidade depois da formação. Porque o título é consequência, né? Ótimo, realmente. E aí, durante a graduação, para aquelas pessoas que já entraram na certeza de que querem seguir essa especialidade, o que essa galera já pode estar fazendo para ir se preparando? Olha, eu acho que a base de tudo é o estudo. Eu acho que para se conseguir entrar num curso de excelência, tem que estudar muito, mas é muito mesmo. Eu acho que é muito mais do que estudou-se para poder passar no vestibular, né? No Enem, no caso. A primeira coisa é isso, estudar sempre. A segunda dica que eu dou, né, é fazer estágio na área, porque a vivência clínica, ela vai te proporcionar um amadurecimento para que você entenda quando você estiver estudando. Então, você vê um procedimento e depois estudar aquele procedimento, eu acho que você absorve muito mais o conhecimento dessa forma. Então, fazer estágio na área. Uma coisa que conta muito também na entrada, né, dos alunos para a residência, para a especialização, é a publicação de artigos científicos. Então, se interessar por isso, se interessar por trabalhos em congressos, eu acho que conta muito também no currículo, né? Basicamente, dar um upgrade no currículo durante a graduação, o máximo que puder, para que consiga entrar num curso de excelência depois, né? Participar de atividades extracurriculares como liga acadêmica, né? No caso, a Liga Acadêmica de Cirurgia. E, por fim, eu acho que é muito importante também, mas não o mais importante, eu acho que os alunos de graduação, eles pensam que isso é o mais importante, mas eu não acho que é o mais, mas que também é importante, é fazer o máximo de procedimento cirúrgico que conseguir durante a graduação. Eu acho que, seguindo esses passos, eu acho que a pessoa vai conseguir, sim, lograr êxito na vida de cirurgião bucomaxilo, né? Passar numa residência, numa boa especialização e ser um bom cirurgião. Acaba caindo muito naquilo que você falou, né, da questão do treinamento, dessa necessidade de ir se familiarizando com a especialidade, mesmo que durante a graduação, questão de cirurgia menor, né, mas já vai criando uma certa confiança para trabalhar com esse tipo de procedimento. Ô, Saulo, agora uma dúvida que surgiu assim na minha cabeça essa questão desses processos seletivos aí para essas especializações, para esses cursos, geralmente, como que eles são? Tem uma prova, entrevista? Quando eu fiz há 15 anos atrás, existia-se praticamente só especialização, não tinha residência. O meu processo seletivo foram 60 candidatos para 6 vagas. E o curso era pago e a dedicação era muito grande. E aí o processo seletivo foi prova de conhecimento específico,
prova de inglês, análise de currículo e entrevista. Então, foram 4 etapas. E eles selecionaram os 6 melhores, né? Através dessas etapas. Atualmente, tem-se muito mais residências do que especializações, né? E você pode fazer a prova diretamente para a residência ou fazer uma prova que se chama ENARE, que é como se fosse um Enem para a residência. E aí, dependendo da sua pontuação, você pode escolher para qual residência você vai, né? Então, é isso no Brasil inteiro. Tem a FUVEST também, no estado de São Paulo, né, que é feito também para residências. Então, são esses os passos, as formas, né, de se entrar hoje numa residência, numa especialização para obter o título de cirurgião bucomaxilofacial. Entendi. Com relação ao mercado de trabalho, como que ele é para o cirurgião bucomaxilofacial? Quais que são as possibilidades? Olha, Brenda, o mercado de trabalho eu não posso negar que é um mercado difícil, fechado, né? O cirurgião bucomaxilofacial, ele atua em grande parte da sua especialidade em ambiente hospitalar. E o ambiente hospitalar, atualmente, isso está caindo por terra, né? Mas, historicamente, o ambiente hospitalar, ele pertence ao médico, né? Então, um dentista entrar no bloco cirúrgico para poder fazer os procedimentos, isso foi muito difícil para quem passou e ainda é difícil hoje. Existe um certo preconceito, mas assim, com um trabalho, né, bem feito, com uma formação bem feita, com uma segurança naquilo que você está fazendo, você consegue um espaço dentro do hospital, né, que é o local de trabalho do cirurgião bucomaxilofacial. Então, hoje o cirurgião bucomaxilofacial pode trabalhar em consultório, mas aí ele vai realizar as cirurgias que a gente chama na especialização ou residência de cirurgia oral menor, que são as extrações, as extrações de tecidos molares, os implantes e as cirurgias pré-protéticas. Ele pode atuar também através de concurso público, né? Polícia Militar, Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica. Existem também concursos públicos para hospitais federais, hospitais estaduais, né? E pode também trabalhar em hospitais filantrópicos através de contratuação do cirurgião com o hospital. Aí o cirurgião ele recebe um valor para ficar de sobreaviso ou para dar um plantão, por exemplo. Né? E então o mercado de trabalho é esse, assim. São essas as vertentes que o cirurgião bucomaxilar pode trabalhar, né? São várias, mas não são fáceis de entrar, porque são bem concorridas também. Eu imagino. Se o próprio curso ou residência já é bastante concorrido, né? Quem dirá para embarcar no mercado de trabalho. Uma outra linha também, né, que pode ser seguida é a linha acadêmica, né? O cirurgião pode se formar cirurgião bucomaxilar e querer ir para uma universidade dar aula. Aí depois da residência, da especialização, ele tem que fazer um mestrado, depois um doutorado. Tem essa opção também, que foi a que eu segui, né? Exatamente. E com relação aos procedimentos, Saulo, de uma forma geral, assim, quais os tipos de procedimentos que esse cirurgião bucomaxilofacial ele pode realizar? Os procedimentos são todos os procedimentos cirúrgicos que envolvam acima do ocioide e abaixo do bordo supraorbital, né? Então, todo procedimento cirúrgico da face, o cirurgião bucomaxilar pode fazer, exceto tratamento de neoplasias malignas, né, que é para o cirurgião de cabeça e pescoço, e a parte de desvio de septo, que fica mais com o otorrinolaringologista, né? Então, a gente tem as cirurgias orais menores, que a gente fala, né, que são as extrações de sisos, a implantodontia, tem a traumatologia bucomaxilofacial, que são as fraturas
do terço superior da aorta, né, do bordo superior da aorta até o ocioide. As patologias que podem ser tratadas com anestesia local, mas que também podem ser tratadas com anestesia geral. A cirurgia ortognática, que a gente trata as deformidades dentofaciais, né, os pacientes que eles têm uma discrepância no tamanho da mandíbula comparado com a maxila ou vice-versa. As cirurgias da articulação temporomandibular, né, que também são muito feitas pelos cirurgiões bucomaxilofaciais. Atualmente está crescendo muito essa área das cirurgias da TM. E também a parte de harmonização facial, que está em moda, né? E não só o cirurgião bucomaxilofacial pode fazer, mas qualquer cirurgião dentista que tenha, né, o CRO e faça um curso de habilitação para isso. Então, eu acho que são essas, basicamente, essas são as cirurgias, né? É a área de atuação do cirurgião bucomaxilofacial. Show. Aí, pessoal, ó, para quem tem interesse, o leque é grande. A opção é o que não vai faltar. Ô, Saulo, agora levando um pouquinho para a sua trajetória pessoal aí dentro da especialidade, tem algum procedimento que você já realizou que te marcou muito? Se sim, se você puder falar um pouquinho pra gente, como foi? Tem sim. O procedimento que me marcou muito foi ainda na época da minha especialização, né? Eu fiquei, na verdade, o procedimento me marcou não pela complexidade do procedimento, mas pela questão social e emocional que envolveu esse procedimento, né? Quando eu já estava finalizando minha especialização, chegou uma jovem de 17 anos no ambulatório e com queixa de parestesia, e quando a gente fez a radiografia panorâmica, ela tinha uma lesão que pegava do côndilo até o mento. Então pegava a mandíbula da paciente inteira. A gente fez a biópsia e era um ameloblastoma e com rompimento de cortical, então precisou de fazer uma ressecção, uma hemimandibulectomia numa jovem de 17 anos, por causa da presença de um terceiro molar incluso, né? E ela não percebeu a evolução desse ameloblastoma, né? E quando chegou para a gente já estava assim, tomou a mandíbula toda. Então foi um procedimento extenso, né? Do ponto de vista cirúrgico interessante, mas me marcou mais pela questão da mutilação de uma jovem, né? Uma menina, né, de 17 anos que perdeu metade da mandíbula por causa dessa patologia. Então eu fiquei bem chateado mesmo na época por isso me marcou muito. Foi no final de 2009, então já tem bastante tempo e até hoje eu lembro como se fosse hoje do rosto, né, dessa paciente. Acho que isso quebra muito alguns paradigmas, né? Porque a gente tem a falsa impressão de que, de alguma forma, é mais comum em paciente mais velho situações mais mutiladoras, assim, quando, na verdade, isso pode acometer também pessoas mais jovens, né? Por mais que, talvez, dependendo do ambiente de trabalho da pessoa, não seja tão comum, mas é uma realidade que a gente tem. Por isso eu deixo o recado para todo mundo, né, que for assistir o vídeo, que é cirurgião dentista, que fiquem atentos, né, com os terceiros molares, né? Às vezes a chance de desenvolver um problema, né, relacionado a um terceiro molar incluso é muito pequena, mas ela existe e quando acontece pode ser mutiladora, né? Então a gente tem que ter responsabilidade sobre isso. Se tem um terceiro molar incluso, ou faça extração, ou pelo menos faça acompanhamento radiográfico anual para que não aconteça isso, né? Essa daqui eu achei bem interessante, e por mais que eu acho, opinião pessoal minha nesse quesito, que a gente não deva ficar muito preso em questão de passado, em coisas que já aconteceram, eu acho interessante a gente sempre fazer uma retrospectiva, até para avaliar aonde a gente está, como que a gente chegou, onde a gente tá hoje, quais que foram os desafios, as conquistas, quais as pessoas estávamos apoiando, por aí vai, tudo vale de experiência. A pergunta é a seguinte: se você pudesse dizer alguma coisa para o Saulo lá de 10 anos atrás,
o que você falaria? Essa pergunta é bem interessante mesmo, porque a gente olhar para o passado, né, faz a gente refletir muito como que a gente está agora também, né? Então, eu acho que o que eu diria é para eu ser um pouco menos ansioso com as coisas. Eu sempre fui muito ansioso. Queria que as coisas acontecessem, né, de uma forma mais rápida, e isso acabou me atrapalhando um pouquinho. Não no sentido de atrapalhar na trajetória acadêmica profissional, mas mais uma questão interna minha mesmo. Assim. Acho que se eu tivesse, né, um pouquinho mais de maturidade quando eu fui fazer o curso, quando eu me envolvi nisso aí, eu acho que teria sido um pouco mais leve para mim, né? No sentido da trajetória mesmo, a realização do curso, a inserção no mercado de trabalho. E uma coisa que eu deixei de fazer, né, que se eu pudesse falar para mim há 10 anos atrás, era que eu poderia ter me esforçado um pouquinho mais para fazer um estágio no exterior. Eu acho que isso, na minha formação, é a única coisa que eu sinto falta, assim, ainda, sabe? Que eu ainda quero realizar e que, no momento, está um pouco complicado de realizar, porque o tempo foi passando, né? Eu me envolvi em muita coisa, faculdade, Santa Casa, consultório, família, filho agora, né? Então, assim, é um pouco mais difícil agora parar tudo que eu tenho na vida para poder me dedicar a um pós-doutorado no exterior, por exemplo. Mas mais para frente também é um planejamento. Eu acho que se eu tivesse feito isso há 10 anos atrás, né, que foi quando eu fiz o doutorado, teria ficado mais completa a minha formação. Acho que são essas duas coisas que eu falaria para mim há 10 anos atrás. Certo, bacana, hein? Ô, Saulo, quanto a isso, eu tenho uma visão um pouquinho diferente, sabe? Eu acho que, assim, as coisas, elas acontecem por algum motivo. Você falou a questão de faculdade, família, né? Então, não sei, eu acho que talvez se tivesse acontecido antes, você não estaria da forma como você está hoje, algumas coisas não teriam acontecido, sabe? Então, eu, por exemplo, quando me perguntam, eu gosto sempre de trazer as perguntas pro meu lado também. Eu fico meio assim, sem saber muito bem o que responder, porque ao mesmo tempo que a gente se arrepende de ter ou não ter feito algumas coisas, você para e pensa, pera, mas se eu não tivesse feito da forma como eu fiz, eu não estaria aqui, né? Então, assim, aquela situação de poderia, não fiz, mas se tivesse feito, como seria, a gente nunca vai saber. Você gostaria de falar mais alguma coisa para o pessoal que está nos assistindo? Eu gostaria mesmo de agradecer, né, a quem está ouvindo aí até o final pelo interesse e desejar sucesso a quem for seguir a carreira de cirurgião bucomaxilofacial, que é uma especialidade muito interessante, muito bonita da odontologia e que a maioria das pessoas ainda não conhecem, né? Nem sabem que o cirurgião dentista tem a possibilidade de fazer isso. Então, para quem for seguir, boa sorte e sucesso. Acho que é essa palavra aí, final. E estudar muito. Sem dúvida. Precisa. Estudar. Saulo, então, mais uma vez, muito obrigado por você ter topado o convite. Eu tenho certeza que vai servir de ajuda para muita gente que está em dúvida ainda de qual área seguir depois que formar, ou quem já tem interesse, para conhecer um pouquinho mais sobre como é. E, pessoal, vocês podem ficar à vontade, tá? Para dar mais sugestões de temas, de vídeos, de especialidades. E é isso, tá bom? Espero que vocês gostem e até o nosso próximo encontro, então.